Ela vai explicar melhor. Helenice aqui. Pessoal do online, gratidão a todos também. Segue com a professora. Com licença. Valeu. Bom, então... Mas dá para escutar? Dá para ouvir? Acho que dá. Bom, meu nome é Helenice Ratajczuk, sou descendente de poloneses, por isso que o sobrenome tão simples, né? É muito simples. Pois é. Tá bom. Mas geralmente me perguntam, Helenice, como é que fala? Falei, gente, é a coisa mais fácil do mundo. Como? Não dá para ler? Dá. Ratajczuk. Só lembrar do bonequinho. Foi tranquilo. Depois disso, minha vida não foi mais a mesma coisa. Então, como vocês podem ver, eu sou psicóloga, acupunturista e sou bisavó da Alice. Tá? Muito obrigada. Como psicóloga, eu sou credenciada do Detran e da Polícia Federal. Trabalho com isso, tá? E acupunturista. Bom, tenho algumas especializações. Posso, querida, claro. Bom, poder pode, depende da... Olha, é o seguinte, quem vem me dar um help aqui? Bom, então, Nerd, por favor, como é que eu volto aqui? Ok. Esse primeiro, eles querem a primeira. Aí, pronto. Tá? Aí. Obrigada. Nada. Então, é isso. Bom, como vocês viram, eu tenho algumas pós-graduações. Agora estou concluindo a sexta. Parabéns. Porque não cansa, Né? E agora tenho acupuntura, só de acupuntura tenho duas pós, eu tenho a sistêmica e tenho a acupuntura Tung, que é a que eu mais amo, certo? Muito bem. É que eu... Estamos passando por problemas técnicos. Ah, sim. Pode deixar aí também, deixa aí, Felipe. Então, eu sou formada, né? Tenho algumas especializações em TCC, Cognitiva Comportamental, redução de danos, que é a dependência química pela Unifesp, com muita honra, certo? Com o falecido professor Everardo, certo? Sou neuropsicopedagoga e as duas acupunturas, ok? Bom, vamos lá. No meio. Então, aqui eu vou falar, o nosso tema de hoje é falar sobre o autismo e o uso do laser. Helenice, autismo, laser em autista. Como é que isso é possível? Gente, é a coisa mais possível do mundo. E talvez a única forma natural de você trabalhar com esse público, tá? Então, aqui eu explico, né, que é um complexo, né, um distúrbio, né, das funções cognitivas e comportamentais e começa por volta dos 3 anos de idade, comprovadamente. Todavia, no entanto, começa a aparecer a partir do 3º mês. Eu tenho uma iniciação científica que eu fiz na identificação precoce de risco e já ao 3º mês de nascimento já dá para perceber. Por quê? Porque o bebê não olha para a mãe. É a primeira identificação.
Então, é aí que já inicia. Então, aqui, os livros, né, fala em volta de 3 anos, mas, na verdade, já a partir dos primeiros meses, quando a criança começa a identificar essa mãe. Então, já começa aí, tá? Em alguns casos, certo? E aí eu estou falando, né, que é um desenvolvimento composto, né, de 4 manifestações, né, onde tem principalmente os comportamentos repetitivos e estereotipados, certo? Eu acho que esse é o maior padrão do autista, tá? Dependendo do grau também, certo? E aqui eu falo muito que tem muita gente que confunde autismo com TDAH. Mas, Helenice, não é tudo igual? De forma alguma. Autismo, a própria Bleuler, inclusive, que deu essa conexão, eu acho que ele está no outro slide que eu vou falar sobre isso, foi gerado em 1911. Ele que veio com essa nomeação, porque até aí era um processo esquizofrênico. Mas não entrava, não encaixava dentro do padrão esquizofrênico, mas não deixa de ser. Bom, é o quê? E o que é o autismo? É o auto dentro de si. Já o TDAH, ele vai fazer o quê? Ele vai expor isso. Então, ele está falando déficit de atenção e hiperatividade. É tão assim, 300 por hora, que não dá tempo de pensar. Dentro da medicina chinesa, isso tem um nome, tá? Que eu vou chegar lá. Calma que a gente chega lá. Respira que a gente chega. Então, é isso. E aí, no caso, o TDAH, como vocês podem ver, tá vendo, ó, tem dificuldade de permanecerem quietas, geralmente impulsivas, certo? O autista não, ele já fica na dele. Ele de impulsivo, ele não tem nada. Mas tem as comorbidades, né? Age sem pensar, enfim, isso no trânsito tá cheio. Gente do céu, o que eu faço com esse povo? Sabe o que eu faço? Reprovo. Reprova, tá certo. Tem que reprovar. Eu falo, vocês vão procurar primeiro um psicólogo, vão procurar um médico, depois vocês voltam aqui, por favor. Mas antes disso, não tem habilitação. Então, assim, e aí, é como eu falei, variam de intensidade, porque varia o grau desse autismo. E é um problema, por incrível que pareça, biológico. O autismo, ele tem um fundo biológico, que eu vou mostrar para vocês nos próximos slides, tá? E ele tem dificuldade em estabelecer esse relacionamento, compreender esse mundo. Não só o autista, como o TDAH. Enquanto um tem fechado, o outro é aberto, então ambos, só que quando isso entra em comorbidade, a coisa fica um pouco mais grave. Que é justamente aquele autista que a pessoa fala, olha, ele não para, ele quer mexer em tudo, ele sabe, ele é hiperativo. Ele não fica na dele. Isso, quando não, ele fica agressivo, tá? Muito bem. E aí, isso tudo, né, como eu disse para vocês, tem uma parte bastante neurológica, tá? Que é um distúrbio neurológico, onde pega o cerebelo, o hipocampo, a amígdala, certo? E aí, as funções metabólicas também começam a dar alteração. Muito bem. Eu tô dando uma corridinha para não ficar tão... Porque depois vocês têm acesso a tudo isso, né? Então, assim,
E aqui, olha só que interessante, na criança autista, o que mais chama a atenção é justamente isso daqui, o corpo caloso. É isso que difere uma mente comum, um cérebro comum, de um cérebro autista. Exatamente está aqui. Esse corpo caloso, ele pode ser promovido por quê? Primeiro, naquilo que a mãe ingere, na formação do ser. Vem muito da mãe. Tem que olhar essa mãe. O que ela ingeriu? Agora vocês estão vendo, tem até o paracetamol que está na parada. Não deixa de ser. Helenice, Diga. desculpa. Meu filho é autista, mas ele é grau 1, né? Mas você está falando aí de ingerir, eu nunca tomei paracetamol. Eu falei que depende de uma das. Às vezes é da própria genética. Foi parto normal ou cesárea? Cesárea. Não tem ninguém. Entendeu? Então, assim, mas isso é muito dentro. Uma das causas também contaminação eletromagnética também é uma das possíveis causas do autismo. Tem infinitas Tem, possibilidades. tem. Então, assim, a gente fala É um de estudo muito amplo. dentro da integrativa, quando você, por que eu perguntei se é parto normal ou cesárea? O parto normal, se a microbiota da mãe está alterada, é uma das causas possíveis também. Então, tem que tratar a microbiota vaginal para fazer parto normal. Não, cesárea. Então, mas tem... Entenderam? Então, assim, tem várias formas. E aí, o que acontece? Dá essa alteração no corpo caloso. Então, isso acaba prejudicando, tá vendo? Os gânglios e os vírus, provocando uma dificuldade nas sinapses. Então, o que acontece? A fenda, todo aquele estímulo cai na fenda sináptica, os hormônios, né? Vai caindo tudo na fenda. Então, vai se perdendo. É isso também, tá? E aqui, peraí, agora volta. Bom, não voltou, vai voltar. E é justamente aquilo que eu falo, dentro da medicina chinesa, você tem vários, tem os 5 elementos. E aí, o que acontece dentro do... como é que a medicina chinesa vê esse autismo? Como foi aquilo que o professor Mário falou, como vento-calor. E aí nós temos que fazer o quê? Tirar o vento, né? Então, e aí mexe como? Aqui, mexe com o hipotálamo, né? Mexendo também com a temperatura corporal, provocando, né, às vezes a fome, sede, o comportamento emocional, alterando o sistema nervoso e endócrino. Vocês podem observar que, geralmente, os autistas, eles são um pouquinho mais cheinhos, né? Porque eles são compulsivos, né? Então, é onde dá. E a alimentação também tem que ser uma alimentação pobre em lactose, tem que ser uma alimentação... geralmente, eles são muito alérgicos, então tem que ter uma alimentação um pouquinho diferenciada, tá? E aqui eles, então, têm as parvocelulares, né, as secretoras, né, que secretam os hormônios, né, nos leitos capilares, e esses hormônios chegam ao lobo anterior, certo, onde estimulam ou inibem a liberação dos hormônios hipofisários. De vez em quando dá um trava-língua, certo? Beleza? Então, vamos lá. Aqui está o sistema nervoso na verdade dele. Tá? Então, entra, né, no caso, né, vai pegando todo, aí, vendo? E vai, aí, glândula mamária, tecido adiposo,
ovário, vai distribuindo através do tronco encefálico. E aqui, como é que se pode trabalhar o autismo, né, na medicina chinesa? Eis a questão. E agora? Como é que vocês acham? Ninguém acha nada, então vamos explicar, certo? Dentro da medicina chinesa, nós trabalhamos com os 5 elementos: fogo, terra, metal, água e madeira. Cada elemento, que aqui a gente chama de Zangfu. Então, esses 5 elementos são ligados a órgãos, e cada órgão é ligado a uma víscera, cada qual vai ter a sua função. Bom, fogo. Helenice, fogo é fogo. Fogo quer dizer o quê? Calor, quente. Então, é uma pessoa que tem toda 320, certo? Aquela pessoa ligada, plugada, certo? Em alta tensão, tá? Ele promove o quê? O elemento fogo. Coração, triplo aquecedor, coração e sexo, no caso, circulação e sexo, e dentro delas há o intestino delgado. Depois, nós temos aqui a terra. Terra é equivalente ao quê? Ao baço e ao estômago. Helenice, mas o que ele vai fazer? Ele é o que dá, quando esse baço está em alta, geralmente, ele promove o quê? Excesso de pensamento. É aquela pessoa que chega a ficar exausta de tanto pensar. Não dá tempo. E eles falam bastante sozinhos também. Conversa. Exatamente. Tá? Por isso mesmo, é um alto mundo. Aqui nós temos então o pulmão. O pulmão, o órgão dele seria o intestino grosso, tá? Que nós vamos ter as emoções. Depois aqui o rim, onde temos como víscera a bexiga, e, no caso, o fígado com a vesícula biliar, que promove a ditacuja da raiva. Estou verde de raiva. Não, gente, pelo amor de Deus, estou azulzinha, viu? Não, estou bem azulzinha, estou bem tranquila. Então, é isso. E quando esses 5 elementos, eles estão em desalinho, é onde a coisa pega. Então, geralmente, o autista, ele está ligado aonde? No coração e no baço, que está em desequilíbrio. Tá? Muito bem. Aqui nós temos uma tabela, então, certo? Entre o homem e a natureza. Aqui os 5 elementos, o que eles fazem, tá? Aonde eles estão concentrados, certo? E você por aqui, dependendo do que a pessoa fala, eu gosto mais de ácido, gosto mais de azedo, gosto mais de doce. Então, você já começa, dentro dessa anamnese, verificar essa pessoa. Inclusive o autista, dependendo do que ele mais gosta e o que ele não gosta. Então, já dá para ver aqui. É uma tabela que ela está na internet, disponível, certo? A qualquer um. Aqui, o autismo na medicina chinesa, então, é aqui. O Anxi, ele colocou como o conceito dos 5 atrasos, certo? Então, aí, atraso no levantar, no engatinhar, no crescimento dos cabelos, crescimento dos dentes. Vocês podem perceber que o autista, ele tem problema ortodôntico, tá? A maioria deles. Atraso na fala, ou às vezes nem fala. Por quê? Porque pega o estômago, baço. Baço é o que? Ligado ao estômago.
Tá dando para entender quando isso daí tá ferrado, dá os PT da vida, né? Então, assim, e a deficiência de Jin. O Jin, o que é? É a essência que nós trazemos antes do nosso nascimento, na concepção. Então, nós temos o Jin pré-celestial e pós-celestial. Pré-celestial, aquele que a gente traz ao nascer. E tem um tempo, sabe? Tem um tempo estipulado, tá? Quando acabou. Tá? E aí, onde é difícil recuperar. Certo? Quando esse principalmente o pós-celestial, é mais difícil você recuperar do que o pré-celestial, tá? Bom, vamos lá. E aí, causando, né, doenças mal curadas, deficiência, exaustão, estagnação. Então, já tem muito aqui. Tá dando para vocês ler numa boa? Eu acho que eu escrevi demais, né? É que eu tenho um probleminha que eu não gosto de passar slide lendo. Eu acho isso um porre. Né? Eu acho assim, ou você sabe do assunto ou você não sabe. Então, você quer ler? Ótimo, tá aqui, olha. Estou deixando visível a leitura. Mas explicar de uma forma que dá a contextualização. Aqui, então, como vocês podem ver, olha lá, tá vendo? Aquilo que eu disse. Olha lá, de acordo com são avaliados falta de concentração, a deficiência, região de baixo pâncreas, tá vendo? Aqui, ó, os estereotipias, olha lá, procurando o vento madeira, que é a raiva, a ira, tá? Deficiência de fígado, tá? O aumento de fígado também, certo? E aqui, então, a alteia, como eu falei, né? O primeiro bloqueio é o bloqueio por conta da mucosidade. Essa palavra mucosidade, eu só encontrei ela dentro da medicina chinesa. Na boa. Até aí, eu não sabia, eu mesma desconhecia. Aí eu vim a ser apresentada a mucosidade na medicina chinesa. Então, o que é? É quando o calor está demais, vai fervendo a água do rim. Então, vai formando aquele muco, aquela umidade. E essa umidade é que também dá a dificuldade, e tá vendo, olha aqui, canal do coração, tá vendo? Que então, quando você vai tratar um autista, você tem que fazer o quê? Eliminar o vento, eliminar a mucosidade. Você tem que trabalhar muito coração e fogo e terra. Fogo, terra e madeira. É o trio parada dura, né? Certo? Então, por quê? Porque, olha aqui, ó, o coração é a morada do Shen, e essa situação também faz com que a pessoa tenha dificuldades em permanecer no mundo real, ou seja, ficar divagando. Então, por isso que é tratado o fogo, o coração. Na Tung, o coração da Tung está aqui no 8801, aqui. Depois nós temos o 02 e o 03 que você faz o Dalma. Então, esses 3 pontos dá para trabalhar. O que acontece na acupuntura Tung? A acupuntura Tung, ela um pouquinho diferente da sistêmica, ela trabalha muito os canais e trabalha os pontos distais. A base da Tung é essa: canal e
canais, pontos distais. Então, inclusive, até o próprio Tung falava, né, que nós não somos acupunturistas, nós somos canalpunturistas, que a gente só trabalha os canais. E o nosso corpo, diferente da medicina chinesa, que é aquele monte de linha, né, que vocês conhecem, né? Na Tung, não. Na Tung nós temos faixas. Olha que bacana. Você não precisa ficar com 3, tum. Cronômetro. Não precisa. Então, você pegou o canal, beleza, tá? Nem sempre. Aí é que está o segredo da Tung. É na inserção da agulha e na profundidade. Você só... Então, vamos chegar lá. Olha que bacana. Deixei a bichinha. Bacana. Então, assim, e aí, no caso, como eu falei, né, os portadores têm uma ligação direta com a rotina. Medo profundo também entra aí o rim, porque o rim promove, quando o rim está em baixa, provoca o medo. Então, assim, e aí qualquer situação desconhecida e prefere manter sempre a ordem perfeita, tá? Aqui, então, estou falando, né, dos estudos, né, que foram utilizados, né, com a medicina chinesa, certo? Dados científicos, né, na comprovação da medicina chinesa no trabalho com o autismo. Aí agora que vem a pergunta. Olha que legal, né? Então, assim, por que eu prefiro laser? Primeiro, pelo custo-benefício. Helenice, é caro o aparelho? É não. É não. Sabe por que não é? Porque, a princípio, parece caro. Parece. Na hora da aquisição, parece. Mas depois, se você vai pensar que você não vai gastar em agulha, não vai gastar em outras coisas, ele se torna barato. Você não vai precisar dispor de outro material. Outra coisa, a rapidez. Eu vim aqui semana passada, semana retrasada, eu estive aqui, descendo o elevador, tinha uma pessoa passando mal com dor de estômago. Havia comido alguma coisa, estava ruim. Eu falei, você quer que eu faça acupuntura em você? Ela falou, quero. No carro eu fiz, com um laser. E a pessoa saiu bem, tá? Então, é isso. No caso do autista e no caso do TDAH, por que isso daqui é tão importante? Exatamente. A agulha você tem que ficar 28 minutos, ponto 8, ou seja, 30. Não fica, certo? Outra coisa, não invasivo, não machuca. Certo? Principalmente para quem tem medo, para quem tem tudo, né? E deixa o paciente mais tranquilo e seguro. Então, são coisas, porque aí entra a questão do laser no autista. Geralmente, utilizo o laser vermelho em alta potência, no caso, em 9, certo? 9 joules. Por quê? Porque nós temos que dispersar. Temos que dispersar. E isso são pontos. Então, qual é o primeiro ponto que eu trabalho? Primeiro ponto, 10-10-01. Ponto, acabou. Ou famoso VG20. Que outro ponto que dá para trabalhar? VB20. É outro ponto que dá para trabalhar em dispersão. Certo? Que outro ponto que nós podemos trabalhar? Raiz de coração com Tung. Ou então, fazer um C7. Então, são pontos que
sendo bem atribuídos, e eu sou uma pessoa, eu sou uma profissional, que eu não suporto protocolo. Por quê? Porque cada caso é um caso. Mas Helenice é autista, tá? Autista e daí? Então ele tem o mesmo CPF meu? Não, não tem. São seres diferentes. Então, muitas vezes, esse autista ele pode estar ligado a um ponto de... Ele pode estar ligado ao elemento fogo, como ele pode estar ligado ao elemento madeira. O que mais está entrando nele? Eu gosto muito, eu estava falando para Marília, eu gosto, na Tung, nós não temos pulsologia. Nós temos a leitura palmar. Então, a leitura palmar, vocês concordam que o autista não vai se incomodar? Então, gente, é muito mais fácil você trabalhar o autista ou o TDAH com o laser. Aí é que está a vantagem. Mas sem processo de protocolo. Eu não suporto. Você tem que entender a medicina chinesa, você tem que entender os elementos, você tem que ver em que padrão que aquele ser está, para depois poder tratar. Além do que, como psicóloga, né, que eu também sou, então a gente tem manejos para deixar esse paciente tranquilo, com brincadeiras, levando a esse ser a confiar em você e a permitir que o faça, porque ele vai ver que não vai doer. Então, deixando mais seguro, mais tranquilo, tá? Vamos lá. E aqui eu me despedindo. Então, assim, sobrou alguma dúvida que eu possa esclarecer vocês? Pode fazer as perguntas que quiser. Marília, você? Eu? É lógico. Não, isso aí vai ser no particular que você vai me ensinar o Tung. Ela quer que eu ensine o Tung. Ensino. Diga. Mestre Tung, eu fiz o curso. Quem era o mestre Tung para quem não... Mestre Tung, sim, interessante. Mestre Tung, na verdade, ele participou da Segunda Guerra Mundial, ele era um chinês, né, na verdade, e a acupuntura Tung, ela é milenar. Só que o que aconteceu? Ele foi escalado para trabalhar na guerra, e ele trabalhava com as agulhas, então ele tratava 150 soldados por dia. Só que ele não deixou discípulos, filhos. Então, o que ele teve que fazer? Ele teve que juntar 73 discípulos e passou esses conhecimentos aos discípulos. Entre ele e o Dr. Tan. Quanto menos agulhas... Quanto menos agulha, melhor. Exatamente. Às vezes, como o professor Mário estava falando, como é tratamento distal, então, às vezes, uma agulha resolve o problema. Então, não é... E é isso que... Por que uma agulha só trata? Porque ele vai tratar o quê? O canal. E se você pega... Diga, meu bebê. Minha querida, a Maria Galvana fez uma pergunta muito peculiar, importante no online, que é, o Ilíben é autismo, ele tem indicação? Tem, mas o problema é, será que esse autista vai permitir? É interessante, desde que seja a pessoa ficar meia hora, que é o tempo, né? Então, assim, o problema do autista, dá para fazer, dá. Se ele concordar, se ele aceitar, é excelente. Por quê? Porque vai trabalhar, as condições energéticas, vai equilibrar.
Todavia, será que ele vai aceitar? Eu não posso fazer como uma internação compulsória. Falar, olha, senta aqui, vai. Não é assim. Entendeu? O dependente químico é um. E o autista e o TDAH é outro. A gente não pode impor. Tem que ir devagar para essa criatura pegar vínculo e poder te liberar a cuidar dele. Professora, até falar, aproveitando, então alguém até indagou, dormindo, vai ter o efeito? Sim. O familiar tem a técnica Sim, em casa. sim. Se ele estiver dormindo, amém, é a hora que pode fazer. Sim, com toda certeza. Se esse autista estiver em sono, dormindo, ou por uma medicação, alguma coisa, pode fazer tranquilamente. Por quê? Porque você vai estar colaborando com essa pessoa. Então, assim, tudo é... o laser aqui da DMC, eu sou muito fã. E, aliás, eu sempre falo que eu sou altamente suspeita em estar falando, e não é fazendo a propaganda, mas já fazendo a propaganda. Mas já fazendo. Tem que ter o marketing, né? Por quê? Porque você não tem fios. Geralmente você pega os outros lasers, eles são ligados em energia. Aí você tem que correr atrás do sujeito, certo? Para ver para onde ele vai. Aí, nesse caso, você pega para começar o desenho do laser da DMC, é interessante pela anatomia. Então, o autista, ele já começa a ver que é diferente. Aí ele vê, você pega o laser, vamos dizer o laser vermelho ou mesmo infra, brinca na parede com ele. Aí ele te permite. E mesmo porque o laser da DMC, ele é muito local, ele tem o ponto exato de uso. Então, assim, o que acontece? Você tem uma melhor autonomia, certo? Oh, mãe, bênção dos céus! Você pode também trabalhar com o autismo com a auriculoterapia. No caso, esse é o EC, não é esse que eu gosto. Esse não é o meu. Não é esse. Chegou o meu. Agora sim, agora vamos conversar, né? Agora vamos conversar. Então, o que acontece? Dentro desse ECP, dentro do ACP, nós temos 3 mensurações. Tem o sistema Nogier, que é auriculoacupuntura. O EC também faz, mas esse daqui é melhor, entendeu? Porque ele já tem a medida exata, né? E a localização. Tem o aplicativo também, viu? O protocolo, quem quiser, tem o aplicativo. Ele não falou, mas tem, viu? Tem. E assim... Eu mostrei na primeira aula. Não, eu sou fã de carteirinha do sujeito, não quero esse desemprego, não. Então, aqui nós temos o Nogier. Dá para trabalhar o autismo com a auriculoterapia? Perfeitamente. O que nós vamos fazer? Nós vamos sedar o ápice e vamos tonificar quem? O Shenmen? Ou o trio cibernético, que é o Shenmen mais o rim e mais o sistema nervoso central, o SNC. Então, dá para fazer o trio cibernético e acalmar? Dá. O TDAH? Dá. Tanto autista quanto o TDAH. Diga. Dependendo do grau do autismo, tanto faz os pontos? Tanto faz, não interfere. Só que você vai aumentar
o tempo de atendimento daquela pessoa. Então, o que nós vamos fazer? Se você pega uma pessoa em grau leve, você pode atender ele uma vez por semana. Se você pega uma pessoa com uma gravidade maior, você vai fazer de 2 a 3 vezes por semana. E quando melhora, você acha... Olha, é aquilo que eu falei, depende muito. Então, tem elementos que você vai tonificar, tem elementos que você vai sedar. No caso de trabalhar o Shen-Men. No caso do Shen-Men, eu vou fazer o quê? Eu vou tonificar, porque eu tenho que acalmar, eu tenho que dar mais energia, porque ele está baixo. Ele não tem. Então, geralmente, eu trabalho com 1 ou 2 joules. Quando eu quero sedar, eu trabalho geralmente com 6 joules. E quando eu quero deixar, né, numa boazinha, né, só para manter a coisa, então nós vamos trabalhar de 3 a 5 joules. Aí, no caso do ILIB, criança, 15 minutos, bebês, 5 minutos e adulto, 30 minutos. Professor, Certo? Diga, meu bem, Como é que 10%. Eu cobro, aí é que tá. Você pode cobrar, como agora não é todos que possuem esse aparelho, então você pode cobrar de 180 a 250 reais por sessão. O meu preço é 180. Se for atendimento home care, eu atendo 250. professora, aproveitando a sua experiência também em dependência química, e é uma dúvida que também nosso colega Braulio está tendo, como é que você trata esse pessoal, qual o intuito? No caso da dependência química, primeiro, dentro da acupuntura Tung, nós vamos fazer o quê? Um processo de desintoxicação. Primeira regra, desintoxicação. Só que aí, independente, a não ser que também pode ser criança também, que às vezes se intoxica, aí eu uso muito a sangria. Gente, eu uso a sangria. Então, eu uso ou lancetas ou mesmo as agulhas hipodérmicas, né? Vem cá, meu bebê, faz favor, preciso de você. Você não vai me sangrar, não, né? Não, amorzinho, não, mas vira de costas, por favor, vira aqui. Então, aqui no dorso tem diversos pontos para trabalhar na Tung. No caso, segura aqui, meu bebê. No caso da intoxicação, nós vamos trabalhar geralmente o DT01 e o 02, tá? Que é pontos de desintoxicação. Então, esse ponto DT01 e o 02, tanto lateral como bilateral, ele serve para desintoxicação. Então, ele serve desde uma alimentação errada, aquele que, né, você comeu errado, né? Ou então até picada de cobra ou tentativa de suicídio. Ou uma overdose por alguma coisa. Então, você faz a sangria, você pega aqui, vê onde está mais sensível da pessoa, vai apalpando, tá? Você descobre por isso, tá? E aí, no caso, eu não estou apertando, por isso que ele não está reclamando, ele está bonitinho. Então, assim, eu só estou fazendo carimba. Então, assim, aí, no caso, pega aqui na pele, né? Você usa a punção, né, com agulha hipodérmica ou mesmo a lanceta. Aí você introduz a ventosa com uma camisinha para sangrar. E aí a pessoa fica numa boa. Então, primeiro ponto é esse. E o segundo, e outros pontos que nós temos também para desintoxicação. Isso é utilizado lá no Desintoxica, que é o ponto em cruz. Também, que a gente utiliza. Então, pega esse VC22, pega o VC17, pega o rim e manda ver. Pode fazer sangria, pode colocar agulha só. E pode também colocar, no caso,
o laser, né? Então você vai trabalhar com o laser, né? Na corrente contínua, certo? Você trabalha o laser colocando ele que em dispersão, porque a pessoa já está no pique da Globo, né? Então aqui, ó, quer ver? Peraí, aqui. Você trabalha em 6, né? Você trabalha geralmente no laser vermelho, porque você vai pegar uma região o quê? Superficial. Então é onde você consegue fazer a desintoxicação do sujeito. Assim, além do fígado 14 também que tem que colocar. Certo? Mais alguma pergunta, mais alguma A dúvida? senhora falou VC22, VC17, F14 e o rim. O rim, se não me engano, é o rim 22, se não me engano. Ele fica aqui, ó, nessa região aqui, abaixo da... Aqui, tá? Estou com o livro também, que se alguém quer acompanhar. Mais alguma pergunta? Mais alguém? Diga. O VC22. O VC22 é aqui no timo. Só que quando você introduz a agulha, você pode introduzir a agulha. Só que o ser humano, ele se sente um pouco incomodado, porque você tem que introduzir, você tem que abaixar a agulha aqui no local. E isso acaba incomodando na deglutição, na fala, enquanto o sujeitinho está ali na maca bonitinho. Então, eu prefiro mais o uso do laser. 22, 17 e que mais? É o 22, 17, tem o F14, tem o P1 e pode fazer o rim também. Então, é assim, é o ponto cruz mais associado, então vai agora, na tung, nós usamos o IG5 e o PC7, ou PC9, desculpa, IG5 e P7, P9, IG5 e P9. Então, o que acontece? Tá vendo? Segura aqui. Tá vendo essa tabaqueira aqui? Quando você põe uma agulha aqui, ou o laser, e o outro aqui, que você cerca ele, a pessoa não tem vontade de mais nada, principalmente álcool e drogas. Ele vai, o IG5 e o P9, tá? Então você cruza as agulhas ou você usa o laser em forma de repressão. Eu preciso encostá-las? Encostá-las. Então ela tá, vocês vão ver aqui tem a tabaqueira e nós temos aqui o nervo, não é isso? Então ele vai ser abaixo do nervo, então ele vai cruzar exatamente para eliminar vícios. É o chamado ponto mel. Esse ponto, o nome dele é Tian Eixo. Ele fica, na verdade, no centrinho aqui, a gente vai Isso. duas agulhas para potencializar. Mas é ponto mel. Nós falamos em agulha agora, né? Agora em agulha, mas que pode ser feita também no laser. E se a pessoa tem medo? Você faz um e depois faz outro, né? Não dá para fazer simultaneamente, faz um e depois outro. Vermelho. Berenice, uma criança que agora já está com 24 anos, que assim, me chocou muito, que eu tinha visto pequeno, filho de uma médica amiga nossa, mas ele está com autismo em alto grau. Tem alguma melhora? Claro, lógico, porque nós vamos trabalhar o quê? Os processos emocionais. Certo? E quando você trabalha os aspectos emocionais, o que você está propondo? Que a pessoa fique estável, mais equilibrada. Você vai dar o quê? Calma na pessoa. Agora, pelo último dia que eu vi, ele está dopado. Pois é, esse é um processo, é o processo químico, é um processo barato e fácil, né? Porque não dá problema, né? Mas já esperaram 20 anos para resolver.
Pois é, mas assim, exatamente. E essa agressividade, você aí tem que trabalhar o ponto 10-10-1, tem que trabalhar o fígado e tem que trabalhar o coração. Vocês estão percebendo? Então você faz o triângulo, porque a pessoa está atacando o quê? Está atacando esse fígado, deixando a pessoa mais irritada. Ele não consegue controlar de tanto pensamento que ele tem e acaba fazendo, se transtornando. Então, assim, aí o que acontece? A droga, como a dependência química, por que ela é utilizada? Porque é mais barato, mais fácil, mais direto. Tomou, caiu, acabou, já não se fala mais nisso. Para que nós vamos perder tempo com o sujeito? É complicado. Então, assim, é onde as coisas, a medicina, eu sempre falo que eu sou a favor da medicina ocidental. Gente, jamais deixar de ir ao médico. Porém, nada nos faz deixar de utilizar a medicina oriental. Então, ela vem o quê? Parelhando com a medicina ocidental. Eu tenho um caso que eu agora estou tratando do meu cunhado, está com um câncer coloretal, e qual é a minha ideia? É reduzir para poder não chegar a um processo cirúrgico, ou se chegar, não ter tantos efeitos colaterais. Ele está com 25% das funções excretoras. Então, assim, tá grave, tá grave. Então, agora que eu fiquei sabendo, agora que eu estou tratando dele, pelo menos sentando ele está melhor. Então, isso já é uma grande ajuda, né? Então, é isso. Mais alguma pergunta? Estou aqui à disposição. G5, P9 também é dispersão, né? Sim, senhora. Sim, Na senhora. ressonância magnética aparece o TDA, aquele que tem. Não, nem sempre. Ele aparece, o autismo aparece por conta do corpo caloso. Só. Mas o TDAH não, porque o TDAH, ele é mais funções emocionais. Ele não entra muito como função biológica. Tá? Diga. Olha, eu tenho meu consultório, já convidei a pessoa aqui, mas ele foge de mim igual o capeta da cruz. Mas é aqui na Chiesa Montaqueuti, número 1055, e atendo a home care também. Tá? É a Policipo. Essa fica na Chiesa Montaqueuti, quase em cima daquele moto gordinho, enfim, perto do Mercado da Avó. Para quem conhece, é lá para o Taboão, é perto do Mercado da Avó. Antes, muito antes, muito antes. Tem um colégio embaixo, tem agora, puseram agora a academia Smart Fit do outro lado. Lá é Jardim Clemente, é perto do Pirajussara. É um pouquinho daqui para lá, um pouquinho antes de chegar no Celocena. Isso, bem antes, antes do Mercado da Avó, tá? Mas eu atendo todas as segundas-feiras e fora disso eu atendo home care. Gosto mais de atender home care. Acho mais divertido. E outra coisa, na acupuntura Tung, nem sempre eu preciso da maca. 90% eu não preciso da maca, eu preciso de uma cadeira. Uma cadeira resolve o problema. Exatamente. Tá vendo? Laser e Tung. Tá vendo? Mais alguma pergunta? Tô aqui. Online, vamos, pode fazer pergunta. Tô aqui, vem. Pode perguntar o que vocês quiserem. É aquilo que eu falei, depois que eu passei dos 25 anos, eu perdi alguns filtros, entendeu como é que é uma delas? A introvação.
Depois que eu fiquei bisavó da Alice, a coisa ficou igual. Então é isso. Gente, eu agradeço. Diga. Qualquer idade pode tratar com laser? Qualquer idade, da hora que nasce. Da hora que nasce, estando respirando, vamos embora. Não tem tempo. A única coisa que nós vamos tomar cuidado é na intensidade e no tempo do laser. Outra coisa, jamais pegar as fossas orbitais. É a única coisa, a única restrição que o laser tem nesse caso da DMC, não pegar as fossas orbitais. Fora disso, é tudo paz, alegria e amor no coração. Hã? Grávida, gestante. Pode, só não pode pegar os pontos abortivos, né? Dentro da medicina chinesa, você não vai poder pegar um IG4, que você expele vento. Vai fazer de acordo com a medicina chinesa, mas eu digo na questão da fotobiomodulação, esse tipo de coisa. Sem problema nenhum, sem problema nenhum. Principalmente o ILIB. Vai evitar o abdômen. Vai evitar o abdominal, vai evitar as fossas orbitais, mas diante disso... Olha, tumor cancerígeno também não. Em alguns casos, e dependendo do caso, porque, por exemplo, eu pego esse câncer coloretal. Nós estamos fazendo o quê? Um aumento de IG. Então, ele está sendo atacado o quê? O pulmão. Eu vou trabalhar o quê? O anterior, eu vou trabalhar o baço. Eu vou tonificar esse baço para tonificar aquele IG ou vice-versa, dispersar o baço para poder tirar a energia do IG. Mas na área do tumor, jamais. Na área do tumor, não. Isso não. Beleza? Mais alguma pergunta? Então, gente, eu agradeço muitíssimo o convite da CSLP, da figura daqui do André. Agradeço imensamente o convite, agradeço a presença de todos vocês, agradeço a oportunidade e simbora fazer laser, certo? Luz, gratidão, Helenice. Essa daqui virou uma amigona, eu fujo dela porque eu preciso ir lá fazer a consulta e eu sei que eu nunca mais vou sair de lá. A gente se identificou muito desde a primeira e virou uma amigona. E fazia tempo que eu queria essa expertise dela em um evento. Eu sou grato a todos do online. Estava aqui me segurando para não chorar, porque isso foi um sonho e vocês fizeram parte dele. Ter acontecido esse evento Laser Cultura, eu acho que nós todos, acupunturistas e também terapeutas, temos que se unir para essa troca de experiência. E depois vocês passam a experiência de vocês também, que eu estou aberto a escutar, porque eu vou abrir muitos mais eventos como esse e vamos tentando.